Vamos começar? Vou me apresentar. Meu nome é Karina Mota e eu facilito pessoas a conquistarem a autoconfiança para comandarem as suas vidas. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou fazendo lives, cada dia com um assunto diferente. E dentro desses assuntos, a gente vai trazer uma reflexão para expandir a nossa consciência, para que a gente possa perceber o mundo externo e interno de uma outra forma para a gente mudar a nossa realidade. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho, né, de Platão. Platão é um filósofo, todos já ouviram falar no nome dele, era um filósofo grego que viveu entre o século 3 e 4 antes de Cristo, e ele escreveu uma sua grande maior obra que foi a República. Nessa obra, a República, tinham vários volumes. E o mito da caverna, ela estava dentro do volume 7, na República. Então, ele foi retirado para que a gente pudesse pensar e analisar algumas formas de ver a vida. Então, como que funcionava para Platão, dentro dessa história do mito da caverna? Era um mito onde existia uma caverna profunda e dentro dessa caverna, lá embaixo, viviam pessoas presas lá no fundo. E eles eram acorrentados de forma que eles não conseguiam se mover. Então, a partir dessa questão de que eles não conseguiam se mover, eles não conseguiam e não podiam sair daquele lugar e olhar, né, outras possibilidades. Essa caverna ela tinha níveis, e um nível um pouco superior existia uma fogueira. E atrás, né, dessa fogueira existiam pessoas e existia um mundo externo, onde pessoas passavam o tempo inteiro carregando coisas e se movimentando e conversando. Quem estava preso lá no fundo, né, eles conseguiam enxergar uma parede de pedra onde o reflexo entre a luz do fogo e as pessoas que passavam se refletia nessa parede de pedra. Então, eles ficavam lá como se estivessem assistindo um cinema, como se estivessem assistindo uma TV. O tempo inteiro, eles ficavam olhando o reflexo de pessoas e reflexo de objetos, reflexo de animais que estavam passando do lado de fora, na cidade, naquele vilarejo, né? E eles só viam aquela sombra. Muitas vezes aquelas sombras, elas tinham uma aparência monstruosa, muitas vezes eles não conseguiam identificar o que era, mas aquilo era o mundo deles. Aquela forma com que eles viam o mundo era somente através daquelas sombras, somente olhando como se aquilo fosse uma TV ou marionetes que para eles funcionavam dessa forma. Então, eles nunca tiveram um contraste de viver uma realidade lá fora para eles terem uma comparação, um comparativo de como era o mundo de verdade. O mundo de verdade, para eles, era aquelas sombras. Tudo que eles viam, todos os objetos, todas as formas, todas as palavras, ali era a interpretação que eles viviam. Ocorre que, um momento, uma das pessoas conseguiu se soltar, conseguiu sair das correntes e ele começou a escalada dele para sair daquela caverna. A partir do momento que ele começou a sair daquela caverna, ele tinha dificuldades, né, naquela caminhada, porque imagina, a pessoa tá lá o tempo inteiro criado ali, né, num cárcere completamente privado,
mas que a grande maioria achava que a vida era daquele jeito e que a forma segura de se viver era daquele jeito. Ele se soltou e, com muita dificuldade, ele conseguiu sair. Ele observou a fogueira e já sentiu dificuldade, porque eles viviam na escuridão, eles só olhavam aquele reflexo lá em cima, mas eles não tinham acesso à luz, à luminosidade. Então, ele já teve uma dificuldade em enxergar, continuou a caminhada dele e ele conseguiu sair da caverna e olhar lá fora. No momento que ele saiu da caverna, ele se deparou com a luz do sol. A gente, quando a gente está num lugar escuro, que vai passar por um lugar que tem luz, a gente já sente uma dificuldade, né? A gente fecha os olhos, dói, incomoda. Imagina uma pessoa que viveu a vida inteira no escuro. Então, quando ele saiu da caverna, ele teve muita dificuldade em enxergar. Aquilo doeu para ele. Aquilo foi difícil. E naquele momento, ele chegou a se arrepender de ter saído daquela caverna. Ele pensou, poxa vida, né? Eu realmente não devia ter saído daquele lugar, né? O que será que está acontecendo? O que vai acontecer comigo agora? Ele foi, aos poucos, conseguindo enxergar devagarzinho, e aí ele conseguiu abrir os olhos. No momento em que ele conseguiu abrir os olhos, ele viu que o mundo era completamente diferente daquelas sombras que eles observavam dentro da caverna. Ele viu que tudo que foi interpretado por aquele grupo de pessoas que sempre viveram ali embaixo não condizia em nada com o que existia de verdade ali fora. E que os monstros que eles viam naquelas sombras não existiam. Eram pessoas, eram objetos, eram alegorias, né? Tanto é que o nome é alegoria, alegoria da caverna. Então, ele viu a verdade. Ele passou para um outro lado e ele conseguiu acessar essa informação que ninguém naquela época teve coragem de acessar. Então, o que acontece? A partir do momento que você sai de uma realidade programada do hábito, da vida, dos costumes, e você começa a buscar algo novo e diferente, você começa a enxergar outras possibilidades, você começa a refletir sobre outras coisas, você começa a ver uma vida, começa a ver possibilidades onde antes não existiam. Então, o que acontece? Quando ele saiu, ele estava livre, ele estava liberto. Até porque o pessoal que estava preso lá, eles não sabiam que viviam escravizados. Eles não tinham a menor ideia que eles estavam presos. Eles simplesmente achavam que a vida era daquele jeito. Então, quando ele saiu, é que ele viu que era uma liberdade. A liberdade que ele estava tendo pela primeira vez de perceber as coisas. Então, ele saiu e ele estava livre. Ele poderia, por conta própria, simplesmente ter escolhido viver a vida dele embora. Mas ele sentia dentro dele a necessidade de voltar e contar para aquelas pessoas tudo o que ele tinha visto ali fora. Então, depois que ele viu a luz, depois que ele viu a verdade, ele queria também levar essa verdade para todo mundo que estava lá dentro, porque eles não faziam ideia. Eles viviam amedrontados, inclusive, achando que tinham monstros lá fora. Que, né, se saísse, poderia acontecer X, Y, Z. Só lembrando também, né, que já aconteceu de uma época da humanidade, todo mundo achar que a Terra era quadrada e que se você fosse à frente, você ia cair num buraco e morrer. Então, ele sentiu essa necessidade de voltar
e contar para aquelas pessoas. Então, ele voltou com dificuldade também, né? Descendo aquela profundeza novamente, depois que o olho dele já estava acostumado com a luz, ele voltar para aquele escuro, voltar para aquela escuridão, onde ele não conseguia mais enxergar as coisas. E ele foi lá e ele contou para todo mundo, mesmo correndo o risco de ser rejeitado, de ser chamado de louco ou qualquer coisa parecida. Então, ele chegou e tentou convencer aquelas pessoas a se soltarem também e saírem daquele lugar que eles estavam vivendo. Só que a grande maioria não queria sair de lá. Ou seja, as pessoas estavam presas num mundo ilusório, num mundo completamente escuro, e não queriam enxergar, não queriam acessar e não queriam ver uma outra realidade. Inclusive, alguns deles queriam até fisicamente agredi-lo, porque ele estava tentando libertá-los, na força, na marra mesmo, e eles negando. Resumo da história, porque a história é bem comprida, ele conseguiu convencer uma ou duas, algumas pessoas, e ele conseguiu sair novamente. O que acontece nessa história e por que eu faço essa reflexão da história do mito da caverna com o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento, a nossa autoconfiança? Primeiro ponto é essa pessoa, esse homem, de alguma forma começou a desconfiar que algo estava errado. Começou por aí. Ele sempre viveu ali, ele foi criado ali, ele não tinha ideia de uma outra realidade, ele não tinha um comparativo, né? Ele nunca viveu uma outra experiência para comparar aquilo onde eles viviam com um outro mundo, a não ser o que eles estavam vendo ali, o reflexo das sombras, mas dentro dele ele sentiu, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Tem alguma coisa que não faz sentido. E quantos de nós já sentimos isso? Quantos de nós já sentimos a vida está aí, mas será que é só isso? Será que é só isso? Será que a vida é sobrevivência e nada mais? Então, ele sentiu essa sensação de que alguma coisa não estava certa. E ele, tentando se soltar, conseguiu se soltar. Ou seja, ele ainda brigou, lutou contra as próprias correntes que estavam acorrentando ele, tentando se soltar daquilo para conseguir enxergar uma nova realidade. Depois que ele se soltou, ele ainda teve que percorrer um caminho. E aí eu faço uma outra pausa. Quando a gente começa a buscar nosso autoconhecimento, a gente precisa confiar na jornada. A gente precisa confiar em si mesmo, que a gente dá conta. A gente precisa perceber que a jornada e a caminhada vão ter alguns obstáculos, mas que a gente vai conseguir superar todos esses obstáculos. É a transição da sombra, que é um comparativo com aquilo que a gente vive uma realidade, com a luz, que é o bem. Para Platão, a luz era o bem, era o conhecimento, era a consciência. Então você sai de um mundo onde você sente que alguma coisa não está boa, alguma coisa dentro de você não te faz tão pleno, tão feliz e tão completo. E não estou falando de situações nem pessoas externas. Estou falando de você, dentro de você. Quantas pessoas também a gente conhece que aparentemente tem uma vida perfeita, mas a pessoa
dentro dela não sente. E de fora a gente fala, caramba, essa pessoa tem tudo. Como é que ela não está feliz? Como é que ela não vive feliz? Como é que ela tem depressão? Isso é um absurdo. Não, são questões internas que ainda não estão entendidas. É a consciência daquela questão interior que ainda não foi acessada. Então, este caminho que ele precisou percorrer, primeiramente ele se soltou, né? Teve aquela sensação de que alguma coisa não estava certa, de que tinha algo mais além disso. Ele se soltou e ele precisou caminhar. Outro ponto que eu preciso comentar: a caminhada é uma ação. A caminhada é um sair de um ponto para chegar em outro ponto. Se você não se movimenta, se você não age, se você não faz alguma coisa, as coisas não vão acontecer. O autoconhecimento requer que você tome uma ação, que você tenha a vontade, que você faça algo por onde. Não é simplesmente assim, eu vou saber de todas as minhas questões e eu não preciso fazer nada. Ou prefiro fechar meus olhos e viver lá no buraco, na caverna mesmo. Tá tudo bem, é seguro para mim. Nada de errado com relação a isso. Cada pessoa tem seu tempo, seu momento. Ele precisou fazer a caminhada dele. Quando ele viu a fogueira, ele sentiu o olho doendo. E ele, mesmo assim, continuou a jornada dele. E quando ele saiu da caverna, a dor foi intensa. Foi tão intensa que ele chegou a se arrepender. Aí eu faço uma outra pausa. Quando a gente está na jornada do autoconhecimento, que a gente precisa dessa confiança em nós mesmos, saber que a gente está caminhando numa direção que muitas vezes a gente pode se deparar com algo que não é agradável. A gente pode se deparar com as nossas feridas. A gente pode se deparar com questões difíceis de lidar. Mas, mesmo assim, ele preferiu continuar ali e deixar a luz acostumar, seus olhos se acostumarem com aquela luminosidade intensa para que ele pudesse enxergar. Inclusive, ele achava que tinha ficado cego. Meu Deus, fiquei cego, não consigo mais ver nada, não consigo nem abrir meus olhos. Aí, você percebe que esse conhecimento, essa jornada, precisa de uma ação, precisa de confiança, precisa que você confie em você, precisa que você se movimente, precisa que você passe pelas pedras, precisa que você faça uma escalada. E você seguindo em frente, mesmo com obstáculos, mesmo com dificuldades, mesmo com o mundo dizendo que você não deveria ter feito isso, que vai acontecer X, Y, Z com você. E ele conseguiu, quando ele conseguiu enxergar, os olhos dele começaram a se acostumar com aquela luz do sol, que era o bem, a representação do bem, segundo Platão, ele conseguiu enxergar. E ele teve uma clareza que o mundo era muito maior do que aquele buraco escuro, do que viver acorrentado naquele buraco escuro. Em vários momentos, nós vivemos uma realidade no escuro, acorrentados. Muitos de nós vivemos isso. E a gente, por segurança, prefere se manter ali. Porque o mundo é assim mesmo, não é mesmo? O mundo é assim mesmo. Tá tudo bem. É assim que eu devo viver? Quem sabe a gente até dê aquela desculpa do meus pais viveram assim, meus avós viveram assim, e o mundo é assim. Todo mundo vive assim, porque naquela realidade daquele homem todo mundo vivia assim.
Ele ainda teve o desejo e o anseio de voltar para aquele buraco, para falar para as pessoas: olhem, existe algo muito diferente do que a gente imaginava. Não existem monstros lá fora. É outra coisa. Nós podemos nos libertar agora. Ironicamente, muitos não quiseram sair. Muitos lutaram e brigaram com ele porque ele estava querendo tirar as algemas deles. Não faça isso, eu quero continuar aqui. Então a gente vê, mais uma vez, algumas pessoas nas nossas vidas nos puxam para uma consciência diferente. Tem pessoas que rejeitam. Não quero. Eu prefiro não saber. Eu prefiro não conhecer. Eu não quero correr o risco do desconforto de mudar a minha vida. Por isso que eu falo tanto em mudar a sua realidade quando você acessa a consciência. Quando você acessa a consciência, com C bem grande, você começa a enxergar o mundo de outra forma. E quando você enxerga o mundo de outra forma, você muda a sua realidade. Claro que você muda a sua realidade. Você saiu do buraco. Você saiu do escuro. Você saiu da ilusão. Sabe por que amor platônico chama, né? Platônico? Porque para Platão, o mundo da ilusão era um mundo perfeito. Mas não perfeito porque era um mundo bom. Era perfeito porque ele estava na nossa imaginação. Porque quando a gente imagina um amor perfeito, ele está na nossa mente. Muitas vezes ele não é real. Então é um amor platônico. E o mito da caverna fala a mesma coisa. Aquelas pessoas que viviam ali, dentro daquele buraco, dentro daquela sombra, viviam assistindo um filminho, né, de sombras. Eles interpretavam aquilo conforme eles estavam vendo, era a vivência deles. Aquilo para eles estavam no mundo das ideias. Eles estavam vivendo um mundo paralelo, diferente, completamente diferente. Era uma comunidade, um grupo de pessoas que viviam ali a mesma história. Então, quando você consegue confiar em você, confiar na jornada, confiar que quanto mais você se conhecer, você está dando mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. E acessando cada vez mais a sua consciência para que você possa acessar o quê? O sol, a luz, né? E aquela história, né? O que seria da luz se não fosse a escuridão? E vice-versa. Como eu poderia ter um comparativo? Ele mesmo, lá naquela caverna, não tinha comparativo. Ele não sabia como era o mundo lá fora. Ninguém ali sabia. Então, foi da interpretação daquilo que ele experienciava antes. E quando ele tentou falar com outras pessoas sobre aquilo que ele tinha visto, a maioria não acreditou. Interessante agora, né, que eu vou fazer até um link dessa história toda, de tudo que eu estou falando, né, com um homem fantástico, maravilhoso, que é um representante do cristianismo, né, para todos os cristãos, que é Jesus Cristo. Quem poderia dizer que ele não acessou a consciência maior, que era a consciência divina, e ele veio aqui para contar para as pessoas? E a maioria não acreditou. A maioria não acreditou. A maioria preferiu não acompanhá-lo.
E eu não estou falando aqui de religião, estou fazendo um comparativo, porque é interessante que Platão escreveu essa obra no século 3 ou 4 antes de Jesus Cristo. E se a gente parar para pensar, existe uma similaridade. E hoje, nas nossas vidas, a gente sabe que existe isso. Em vários momentos das nossas vidas, a gente tem essa tendência de eu quero me conhecer, mas tem coisas que eu não quero ver. Eu prefiro não ver. Eu prefiro não saber. E mais uma vez eu trago para vocês, como é que você conhece alguém de verdade, por completo, na sua intimidade, se você não sabe das coisas que aconteceram com essa pessoa? Assim é você com você. Qual tipo de relacionamento que você vai ter com você se você não sabe nem o que você gosta? Sabe uma pergunta que é uma pergunta bem difícil? É perguntar para a pessoa, o que você mais gosta? Você pode fazer um teste, a maioria vai ficar, não sei o que dizer, não sabe nem o que gosta. Imagina. Então, trazendo essa reflexão para todos vocês, falando muito superficialmente, porque essa história é sensacional. Inclusive, quem tiver tempo, paciência e vontade, leiam O Mito da Caverna, porque é uma reflexão muito interessante sobre essa consciência do humano, essa consciência, essa jornada de sair do escuro, de sair das correntes, de se soltar. Tudo começou com uma sensação de que algo estava errado. E ele começou a jornada com a confiança de que ali, naquele buraco, ele não queria viver mais. Ele não sabia com o que ele ia se deparar. Assim é a nossa jornada. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Esquece esse controle ilusório. Esquece isso. Não existe isso. Existe a vontade de seguir em frente. E ele, mesmo com dor, mesmo achando que estava cego, porque quando a gente está nesse autoconhecimento, a gente também sente, mas eles nos trazem, no final, algo tão sensacional, que é a consciência. E acessar essa luz, que é enxergar as coisas como elas realmente são, não tem preço. Não tem preço. Então, mais uma vez, trazendo uma reflexão para vocês sobre a minha interpretação do mito da caverna, com autoconfiança. Porque quando você caminha sabendo que você é capaz, sabendo quem é você, do que eu sou capaz, você segue em frente, mesmo se tiver momentos de sofrimento, mesmo se tiver momentos de choro, mesmo se tiver momentos de dor. Porque você sabe que você está num caminho, que você só vai ter coisas positivas. E o presente é você se conhecer. E no final, a luz, o sol, está dentro de você. É como se você colocasse o sol dentro de você e pá! Agora eu enxergo tudo. Agora está tudo claro para mim. Agora, eu sabendo quem eu sou, ninguém me segura. Aí vem a autoconfiança. Entendeu? Gente, tá maravilhoso. Eu poderia ficar aqui, ó, dias e dias, vocês não iam me aguentar, mas é isso. Trouxe uma gotinha de reflexão. Estou fazendo lives
cada vez, né, de alguns assuntos diferenciados, mas que puxam e que te trazem para essa reflexão, né, do ser humano com ele mesmo, do olhar para dentro, porque a mudança, gente, é de dentro para fora. Não adianta você querer esperar que alguém de fora mude você. Não vai acontecer. E se alguma coisa externa te mudar, é porque você já estava convicto da sua mudança. Então não foi nada de fora que te convenceu. Você já estava convencido. Alguma coisa de fora só te trouxe aquela, né, aquela clareza do que você já sabia. Então, muito obrigada pela participação de todos. Compartilhem essa live. Passem para todas as pessoas que vocês acham que estão nessa jornada. Eu acredito que todos os seres humanos estão nessa jornada, porém, alguns com todo respeito, e está tudo bem, cada um tem seu tempo, tem seu momento, cada um está vivendo a sua fase, né, na sua caminhada, no seu subir, né, da caverna, saindo da caverna. Todos nós estamos caminhando para sair da caverna. Alguns estão ainda tentando sair da corrente, outros estão no meio da caverna e outros chegaram já lá e estão indo voltar para pegar o pessoal que ainda está na dúvida. Então, se você está na dúvida, eu já vou te falar, não tenha dúvida não, confie em você, confie na jornada e vá em frente, tá bom? Então, um beijo enorme para todos vocês. Tenham uma excelente noite. Vamos começar segunda-feira já com esse assunto maravilhoso. E bora seguir em frente para a gente sair da caverna e acessar a luz, conhecimento. Tá bom? Beijo e até amanhã com outro assunto, mais uma outra reflexão para a gente aí. Tá certo? Beijo. Tchau, tchau para todos. Tchau.